Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro. E se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está a 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Segunda-feira de folga na Toca da Raposa 2, a partir de amanhã, e sim, a retomada dos trabalhos e o Cruzeiro tendo terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias de preparação para o jogo de domingo diante do Grêmio. A bola rola no domingo, 8h30 da noite no Mineirão. É duelo importante, a retomada oficial e o Cruzeiro querendo aí, por que não? Quem sabe, podendo assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas é jogo difícil diante da equipe do Grêmio. Vamos acompanhar ao longo da semana como que será a preparação na Toca da Raposa 2. Mas deixa eu trazer aqui uma informação da base, inclusive, porque tem a ver com o profissional. O Cruzeiro Sub-20 joga nesta terça-feira, 9 horas da noite, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, contra a equipe do Fluminense. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, é o 3º colocado, o Fluminense está na 10ª colocação. E por que essa notícia tem a ver com o profissional? É que os garotos do profissional vão atuar nesta partida. Os que estão treinando, o Otávio, o Cauã Prates, o Murilo Hickman e o Kaique Kenji. Eles descem para esse jogo e logo após voltam a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, até porque o time sub-20 bastante desfalcado, então terá reforços aí importantes, hein? Um jogo legal. Nesta terça-feira à noite, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o duelo diante da equipe do Fluminense, transmissão do Sport TV. O Cruzeiro que tem aí a semana inteira de preparação e todo mundo, claro, está naquela expectativa ainda pela retomada oficial e muita gente mandando mensagens sobre o cadastro da biometria facial. A biometria facial são cerca aí de 40 mil já cadastros feitos no site suacara.cruzeiro.com.br. É importante fazer isso porque só quem fizer vai conseguir comprar ingresso para o jogo diante do Grêmio. Já vai valer a questão da
biometria facial. Então é preciso fazer e aí o seu ingresso já automaticamente fica linkado à sua biometria, ao cadastro feito. O Mineirão até está com um setor, foi disponibilizado para atender a demanda de torcedores que ainda não conseguiram, mas a turma pode acessar aí o site, fazer o cadastro, comprar o ingresso. Muita gente até falando sobre as mudanças que são aí de acordo com a lei, e o Cruzeiro informando o seguinte: o seu ingresso está no seu CPF. Por exemplo, o meu sócio é o CPF, então quando eu compro, ele já vai estar diretamente ligado à minha biometria facial e por isso não é possível eu transferir o meu ingresso. Já os que eu compro adicionais, aí sim podem ser transferidos para o CPF que estiver cadastrado ali na biometria facial. A venda de ingressos ainda não teve parcial, mas o Cruzeiro deve divulgar aí nas próximas horas, né? Nesta terça, cerca aí de 15 a 20 mil ingressos já vendidos, para uma previsão que o Mineirão registrou para este compromisso. Isso está registrado em ata, de 50 mil torcedores. Eu acho que apesar desta novidade, né, o público, independentemente disso, claro que vai afetar um ou outro, mas teremos aí um grande público e tomara que teremos mesmo um grande público no Mineirão no domingão, porque o Cruzeiro precisa do apoio da torcida. A principal informação desta segunda-feira é que finalmente foi assinado o contrato de 5 temporadas de Cauã Batistella. Tudo certo, a multa aumentando em algumas vezes em relação ao que era. Se antes a multa era ali perto, aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque, agora algumas vezes a mais. Nenhum clube do Brasil chegaria e pagaria o valor desta multa. E, claro, o Cruzeiro agora tem planos para o atleta que vai seguir à disposição ali jogando no time sub-20, mas a tendência de que treine mais vezes, sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim, o profissional, na Toca da Raposa 2. Ele vai seguir aí um cronograma especial e o Cruzeiro quer sim também apostar numa evolução do Cauã Batistella treinando mais vezes com o profissional na Toca da Raposa 2. É o que deve acontecer agora que o novo contrato está assinado de 5 temporadas, multa para o exterior, aí nenhuma preocupação, porque o Cruzeiro ele coloca um valor muito alto. Isso é permitido em contrato quando é multa para o exterior. Para o Brasil tem a ver com o valor do salário, mas como o salário agora aumenta em algumas vezes, a multa aumenta em algumas vezes. Tá falado, pessoal? Da turma do bate-bola com notícias do Cruzeiro, Pedro Abílio. Um abraço, boa noite, Pedro. Um abraço, Cirilo. Boa noite pra você, pra quem tá com a gente na turma do bate-bola. O Cruzeiro já voltou pra Belo Horizonte depois desta estadia estendida no Espírito Santo para a disputa da Vitória Cup. Viajou na quarta-feira, jogou na quinta, perdeu pro Defensa e Justiça por 1-0. Na sexta e no sábado, o Cruzeiro treinou em um clube social da região metropolitana lá de Vitória. E no domingo, vitória contra o Banfield por 1-0, gol do Matheus Pereira, o MP10 no primeiro tempo fez o único gol do jogo e o Leonardo Jardim mais uma vez utilizando de um rodízio para observar o máximo de jogadores que ele pôde ao longo dessas duas partidas. Só o Rodriguinho e o Murilo Hickman não participaram de nenhum minuto dos jogos desta Vitória Cup, Cirilo. E pra gente destacar, é importante lembrar, né, que 4 jogadores, por outro lado, ontem participaram de 90 minutos do jogo. O goleiro Cássio, o Fabrício Bruno e o Vidalba, né, a dupla de zaga do Cruzeiro, assim como o volante Lucas Silva, eleito inclusive pela equipe da Itatiaia como o melhor em campo. O Cruzeiro retoma as atividades, Cirilo, amanhã pela manhã na Toca da Raposa 2. É bom a gente lembrar que o Wanderson sentiu no aquecimento. O Rubens Júnior lá no local trouxe a informação pra gente, né? Tava se aquecendo normalmente
aí sentiu um incômodo muscular, desceu para o vestiário. Quando retornou na entrada dos times, ele já veio de agasalho direto para o banco de reservas, seria titular contra o Banfield, mas ficou o tempo inteiro no banco, nem sequer foi para o aquecimento. Então, indícios de que uma reavaliação amanhã vai dizer se o Wanderson tem algum problema físico que pode tirá-lo do jogo do fim de semana. Estamos falando da retomada do Campeonato Brasileiro. Próximo domingo, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, com muita expectativa para sabermos, né, qual será de fato o objetivo e a condição do Cruzeiro, né, para brigar por esse objetivo no Campeonato Brasileiro a partir desse segundo semestre. Depois de 12 jogos, com jogos oficiais, né, excluindo essa derrota para o Defensa e Justiça na Vitória Cup, em invencibilidade. A gente informa também que o Marquinhos, que jogou contra o Banfield durante boa parte do jogo, no lugar do Wanderson, foi acionado às pressas, teve uma boa aparição, né? Fez ali pelo lado esquerdo uma dobradinha importante com o Kaique e algumas importantes jogadas ofensivas criadas pela equipe do Cruzeiro. Falando mais sobre esse Cruzeiro e Grêmio do fim de semana, que o Cruzeiro começa oficialmente a se preparar amanhã, Cirilo. Amanhã tem a Recopa Gaúcha e a informação que chega pra gente lá de Porto Alegre é que o Martin Braithwaite, o atacante dinamarquês do Grêmio, tem dores no tornozelo direito. Ele já não tinha participado de um jogo treino que o Grêmio fez semana passada, vem treinando separadamente, fazendo mais trabalhos de fortalecimento do que de fato indo para campo. O Braithwaite fica fora do jogo contra o São José amanhã na Recopa Gaúcha e com isso vai ser reavaliado para saber se o Mano Menezes terá ou não o atacante artilheiro do Grêmio, né, contra o Cruzeiro no Mineirão no próximo domingo. Confirmando, portanto, amanhã, treinamento para o Cruzeiro na parte da manhã com a retomada dos trabalhos. E nesta terça-feira é importante também, porque às 9 horas da noite tem Cruzeiro e Fluminense. Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro terceiro colocado, de olho no Cauã Batistella, hein? Mais um jogo dele amanhã. Hoje quem voltou ao trabalho foi o time das Vingadoras. Terminou o período de férias, agora o foco é no mata-mata do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer daqui a alguns dias, então a preparação das cabulosas, começando nesta segunda-feira, Cirilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.